Pessoal, então olha só, agora que eu já finalizei com vocês a nossa avaliação, né, a correção dela, nós vamos continuar a explicação do conteúdo, tá bom? O que eu vou explicar para vocês, nós vamos finalizar conjuntos. O que eu vou explicar para vocês se encontra a partir da página 29, tá bom? A partir da página 29 do livro 1A de vocês, é onde está o que eu vou explicar para vocês agora. Porque nós vimos que números racionais é qualquer número que eu consigo escrever ele em forma de fração, onde o de cima é inteiro, o de baixo é inteiro, só que o de baixo não pode ser zero. Então nós vamos trabalhar mais a fundo agora a parte de frações. Fração. A gente vai lembrar aí muito o sexto ano mesmo, né? Muito ensino fundamental de vocês aí. Página 29. Página 29, para quem está acompanhando no livro, tá? Nós vamos lembrar aí um pouco sobre frações. Gente, quando eu falo de fração, eu estou falando que fração representa uma parte. Uma parte. Então, se eu tenho, por exemplo, essa fração aqui, ó, isso. Ela tem um nome. Ela tem um nome, ela tem um jeito correto de ler, né? Nós acabamos falando 3 sobre 5 para ficar mais fácil de você entender o que é. Mas a pronúncia correta dessa fração é 3 quintos. 3 quintos. O que significa 3 quintos? 3 quintos significa que eu peguei um desenho que foi dividido em 5 partes iguais. Então, meu número de baixo, que é chamado de denominador, ele representa o meu número de partes que eu peguei. Então, 3 quintos eu peguei 5 partes iguais. E dessas 5 partes iguais, eu pego 3 partes. 3 partes. Uma, duas, três. Então, aqui está representado o número 3 quintos. É como se eu pegasse o todo, dividisse em 5 partes, e dessas 5 partes eu pegasse 3 partes. Isso é 3 quintos. Se eu quisesse 6 décimos, 6 décimos, é como se eu pegasse um desenho, dividisse ele em 10 partes iguais. Observe que eu estou pegando isso propositalmente. Eu estou dividindo em 5, né? Então, se eu quero 10 partes, eu divido ao meio de cada uma dessas partes. Ó, dividindo ao meio aqui, ó. Então, eu tenho 10 partes agora. Aí, ó. Isso é 10 partes. E dessas 10 partes, eu vou pegar 6 partes. Uma, duas, três, quatro, cinco,
6. Observe que se eu pegasse agora 9 quinzeavos, 9 quinzeavos, é como se eu pegasse 15 partes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É como se eu pegasse 15 partes, se eu dividisse o todo em 15 partes, e dessas 15 partes eu pegasse 9. Pegaria 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você está vendo que eu fiz 3 frações diferentes. 3 quintos, 6 décimos e 9 quinzeavos. Mas todas elas representam a mesma parte pintada. Se você pegar essa fração e simplificar ela por 2, o que é simplificar uma fração? É você dividir o numerador e o denominador pela mesma coisa. Se você simplificar por 2, você volta para o 3 quintos. Se você pegar a terceira fração e simplificar ela por 3, você volta para o 3 quintos. Então, por isso que nós dizemos que essas 3 frações, por exemplo, elas são frações equivalentes. Frações equivalentes. Equivalente. Representa a mesma coisa. Representa o mesmo quantitativo. Então, quando nós falamos de fração, a gente está pensando nisso. Nós estamos pensando nessas partições. Então, estou falando em todo número escrito na forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros e B diferente de zero. Porque o meu A, ele tem um nome, né? O meu A faz o papel de numerador. E o meu B, ele faz o papel de denominador. Então, o meu denominador representa em quantas partes eu dividi, e o A representa quantas partes eu peguei dessas partes que eu dividi. Então, ó. Note que o B representa em quantas partes eu dividi. Em quantas partes foi dividido o todo. E o A representa quantas dessas partes foram selecionadas. Isso é fração. Note que o B representa em quantas partes foi dividido o todo e o A representa quantas dessas partes foram selecionadas. Isso é fração. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou descer isso aqui um pouquinho mais para ficar mais organizado aqui para vocês. Aí, ó. Pronto. Então, isso é uma fração. Ou seja,
um número racional. Quando eu tenho uma fração em que o denominador é 2, a gente fala meio. Meio. Então, se eu tenho o famoso 5 sobre 2, o correto de ler é 5 meios. Se eu tenho 1 sobre 2, não é você ler 1 meio, é simplesmente meio. Se é sobre 3, é terço. Então, aqui seria 2 terços. Ou 19 terços. Do 4 até o 10, eu falo posição. 3 quartos. Quem termina uma corrida na posição 4, ele termina em quarto lugar, 3 quartos. Se ele termina na posição 5, quinto, então 3 quintos, 3 sextos, 3 sétimos, 3 oitavos, 3 nonos, 3 décimos. Do 11 até o 99, a gente fala avos, então que seria 3 onzeavos, 3 30avos, 3 99avos. Agora, se é 100, aí fala centésimo, 3 centésimos. Por isso que 3 centésimos é um número decimal 0,03. 3 décimos é um número decimal 0,3. Se for sobre 1.000, 3 milésimos é 0,003. 3 casas após a vírgula. Ah, e se fosse então, professor, 1.005? 3 1.005 avos. Então, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo. Então, aqui seria 3 décimos de milésimos. Você está vendo que é sobre 10 mil, que são 4 zeros? É como se eu colocasse 4 zeros. 4 zeros e o 3 lá no final. 4 casas após a vírgula. Décimo de milésimo. E assim sucessivamente. Para a gente não deixar acumular, pessoal, até aqui. Alguma pergunta sobre fração, sobre representatividade dessas frações? Acho que não, né? Tranquilinho, né? Vai estar lembrando muito aí o ensino fundamental de vocês. Eu estou vendo que tem alguns alunos aqui que estão anotando, então vou dar um tempinho aqui para vocês terminarem de anotar, tá? Uns 2 minutinhos aí para vocês terminarem de anotar. Então, para quem ficou aí querendo anotar alguma definição, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma partição, tá? Frações equivalentes são frações que representam a mesma partição. Então, quando eu coloquei aqui para vocês, 3 quintos é como se eu dividisse em 5 partes, dessas 5 partes eu pegasse 3. Mas isso é a mesma coisa que 6 décimos, que é dividir em 10 partes e dessas 10 partes pegar 6. É a mesma coisa. Esse 9 quinzeavos é a mesma coisa que 3 quintos. É como se eu dividisse em 15 partes, dessas 15 partes eu pegasse 9. É a mesma coisa. Agora, nós temos algumas frações que têm alguns nomes. Nós temos frações próprias, impróprias e aparentes. Frações próprias, impróprias e aparentes. O que seria uma fração própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Isso é uma fração própria. Quando o numerador é menor que o denominador. Então, se eu tenho, por exemplo,
6. Não vou pôr 6, não. Vou colocar 5 oitavos. É uma fração própria. É como se eu dividisse um desenho em 5 partes. Em 5 não, né? Em 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessas 8 partes eu pegasse 5. Pronto. Isso são 5 oitavos. 12 vinteavos. É uma fração própria. Ela é óbvio que 12 vinteavos ela não está na sua forma irredutível. O que é uma fração irredutível? Irredutível. Não redutível. Não reduz. Uma fração irredutível é quando não tem como mais simplificar. Aqui eu teria como simplificar, né? Se eu simplificasse por 4, 12 dividido por 4, está 3. 20 dividido por 4, está 5. 3 quintos. 3 quintos não tem como mais eu simplificar. Então, a fração irredutível de 12 vinteavos seria 3 quintos. Mas como que eu representaria 12 vinteavos? 12 vinteavos é como se eu pegasse um desenho e dividisse ele em 5 partes iguais. Muito ruim. Em 20 partes iguais. 20 partes iguais. 20 partes iguais. Pronto. 20 partes iguais. E dessas 20 partes iguais, eu pegaria 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso seria 12 vinteavos. Se nós temos as frações que são próprias, nós temos as frações impróprias. Então, o que é uma fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. Isso é uma fração imprópria. Quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 8 quintos. Aqui era 5 oitavos. Espera aí. Vamos dar uma viajada no negócio aqui, ó. Se 5 oitavos significa que eu dividi um desenho em 8 partes, 8 quintos significa que eu fiz um desenho e eu dividi ele em 5 partes. Só que dessas 5 partes, eu preciso pegar 8. Uai. Então, significa que eu preciso de mais um desenho, que foi também dividido em 5 partes. Se eu quero 8 quintos, então agora eu pego 8 desenhos, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é a representação de uma fração imprópria, 8 quintos. Observe, gente, que o 8 quintos é como se eu pintasse um desenho por inteiro e do outro desenho eu só pintei 3 quintos.
olha que doido. O que isso aqui é? Número misto. 1 inteiro e 3 quintos. Toda fração imprópria, a gente consegue escrever ela em forma de número misto. Vou te colocar outro exemplo. Vamos pensar aqui em 11 terços. 11 terços significa que eu peguei um desenho e dividi em 3 partes. 1, 2, 3. Mas espera aí. Para que eu pegue 11 pedaços, eu vou precisar de quantos desenhos iguais a esse, hein, gente? 11 terços. Se eu dividir só em 3, eu vou precisar de quantos desenhos iguais a esse? Que foi dividido em 3 quadradinhos aí, hein? Um desenho só não é o suficiente. Minha pergunta é, eu vou precisar de quantos? Isso, Júlia Wenzel. Exatamente. Eu vou precisar de 4 desses desenhos. 1, 2, 3, 4. Porque desses 4, que totalizou 12, eu consigo pegar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Observe que desse desenho eu pintei 3 por inteiro, e desse outro aqui eu só pintei 2 terços. 2 terços. Então, observe que o número 11 terços, a fração 11 terços, é a mesma coisa que o número misto 3 inteiros e 2 terços. O que é um número misto? Um número, ele é chamado de misto quando ele tem parte inteira e parte fracionária. Ah, professor, tem outro jeito mais rápido de eu chegar na fração imprópria? De eu sair da fração imprópria e chegar no número misto? Claro que tem. O que é 8 quintos? É a fração 8 quintos. É a mesma coisa que eu fazer a divisão 8 por 5. Então, fração, pessoal, é a mesma coisa que partição. É a mesma coisa que divisão. Então, é como se eu fizesse 8 dividido por 5. Aí eu tenho que pensar, que número eu multiplico por 5 que dá 8? Obviamente seria 1. E que sobra 3. Viu só? 1 inteiro e 3 quintos. Ou seja, se eu pego 8 e divido por 5, dá 1 inteiro e sobra 3 para dividir para 5. 1 inteiro e 3 quintos. Se são 11 terços, 11 terços é 11 dividido por 3. Então, que número eu multiplico por 3 que dá próximo de 11? Seria 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 2. Ou seja, são 3 inteiros e 2 terços. E 2 para dividir para 3. Então, eu estou tentando te mostrar que você não vai precisar ficar fazendo desenho. Eu estou fazendo o desenho para te explicar o porquê que é assim. Se eu tenho uma fração, por exemplo, 30 sétimos, se eu quero achar esse número misto, eu simplesmente vou pegar o 30 e vou dividir por 7, que dá 4,
4 vezes 7, 28, e sobra 2. Ah, então 30 sétimos são 4 inteiros e 2 sétimos. Ou seja, se eu fosse fazer esse desenho, eu ia precisar de 5 desenhos que foram divididos em 7 partes. Desses 5 desenhos, 4 eu pintaria por inteiro, e do quinto desenho eu só vou pintar 2 quadradinhos de 7, 2 sétimos. E do mesmo jeito vale se eu te pedir ao contrário. Mesma coisa vale se eu te perguntar ao contrário. Se eu falasse para você assim, ó, 3 inteiros e 4 quintos. Eu te dei um número misto. 3 inteiros e 4 quintos. Qual é a fração imprópria que representaria 3 inteiros e 4 quintos? Qual que você acha que seria a fração imprópria que representaria 3 inteiros e 4 quintos? Pensa no caminho contrário o que eu fiz. Qual seria essa fração? Boa, Felipe. 19 quintos? Claro. Se é quinto, é porque foi dividido em 5 partes. Se é quinto, é porque foi dividido em 5 partes. Se eu tenho 3 inteiros, é porque eu pintaria 3 por inteiro, daria 15. E do outro eu pintaria 4, então 19 quintos. Se aqui eu dividi 30 sétimos, eu dividi para encontrar o número misto, aqui eu vou multiplicar. Simples, ó. 5 vezes 3, 15. 15 mais 4, 19. 19 quintos. Pronto. Mais um. Se eu tivesse aqui, ó, 7 inteiros e 2 nonos. Qual seria, hein, gente, a fração imprópria que representa 7 inteiros e 2 nonos? O que tu faria? Simplesmente a gente faz 9 vezes 7, que dá 63. 63 mais 2, 65. Então, isso é 65 nonos. Então, se eu tivesse dado para você o número, a fração imprópria, 65 nonos. 65 nonos. Se eu quero transformar esse 65 nonos em número misto, eu simplesmente ia pegar o 65 e iria dividir por 9, que dá 7. 7 vezes 9, 63. Sobra 2. Então, isso é 7 inteiros e 2 nonos. Isso é número misto. Antes de eu prosseguir, gostaria de saber... Ô, Júlia, seria 65, tá bom? Deve ter errado uma continha aí, né? 7 vezes 9, 63. Mais os 2, 65. Não é menos os 2. Ficou claro, gente, para vocês? Esse negócio de fração própria, desenho,
fração imprópria, desenho. E como transformar a fração imprópria em número misto e número misto em fração imprópria? Ficou claro? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Na próxima, sim, Pedro. Já vai cair na próxima prova agora. No simulado, né, no caso. Certo. Agora está faltando eu falar para vocês das frações aparentes. Fração própria, numerador menor que o denominador. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. E a fração aparente fração aparente. Aparente. Quando o numerador é múltiplo do denominador. Isso é uma fração aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador. Fração aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 8/2. Ou 8/2 não, 8/4. 8/4 é como se eu pegasse um desenho que foi dividido em 4 pedaços. E desses 4, eu tenho que pegar 8. Então, quer dizer que um desenho só não é o suficiente. Então, eu preciso de 2. E agora eu pego 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uai, é a mesma coisa que eu ter pintado 2 inteiros. Ou seja, a fração aparente é aquela fração que, na verdade, representa um número inteiro. Porque se eu pegar o 8 e dividir por 4, vai dar 2. Se eu tenho a fração 15/5, o meu numerador é múltiplo do denominador. Então, 15/5. 15/5 é o número 3. Então, 15/5 é uma fração aparente. 80/16. Isso é 5. 80 dividido por 16 é 5. Então, 80/16 é uma fração aparente. Então, isso é uma fração aparente. E aí, é claro que a gente tem que saber fazer, né, as operações entre essas frações. Operações entre frações. Então, se eu quero somar, por exemplo, 3/4 com 5/4, vai. Se eu tenho uma casa de 3/4 e se eu tenho outra casa de 5/4, obviamente eu tenho uma casa, eu vou pôr 5, não, vou pôr, para ficar diferente aqui, eu vou pôr... Vou pôr 5/4? Não, vou pôr 7. Pronto, 7/4. Se eu tenho uma casa com 3/4 e outra casa com 7/4, é claro que eu tenho 11/4. É o que a gente chama de soma de fração de mesmo denominador. 11 não, desculpa. 7 mais 3 é 10, né, professor? 10.
É o que a gente chama de soma de fração com o mesmo denominador. A gente repete o denominador e faz a operação. 3 mais 7, 10. Então, 10 quartos. Obviamente, essa fração ela não está na forma irredutível, porque eu posso simplificar por 2, ficando 5 meios. A mesma coisa vale para a subtração. Mesma coisa vale para a subtração. Se eu tenho 8 quintos e eu vou subtrair 2 quintos, já que o denominador é igual, eu vou repetir o denominador e vou fazer a operação. 8 menos 2, 6. Pronto, 6 quintos. Mas aí talvez você esteja perguntando, professor, eu já sei isso, né? Poxa, e quando o denominador for diferente? Por exemplo, 3 quartos mais 5 sextos. Tudo bem. A sua tia Cotinha, né? Ela te ensinou a fazer o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6, né? Aí você vai lá, fazia o MMC entre 4 e 6, por 2, que dá 2, que dá 3, é por 3, 2, que dá 1, e dá 3, por 3, dá 1, dá 1. E multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3, 9. Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, isso aqui seria 19 dozeavos. A resposta disso aqui seria 19 dozeavos. Dessa soma aqui, né? Só que existe um porquê que você tira o mínimo múltiplo comum. Existe uma lógica. E tem uma lógica por trás disso aqui. Qual que é a lógica que está por trás? Ora, se eu tenho 3 quartos e eu quero somar com 5 sextos, eu estou somando desenhos que foram divididos em partes diferentes. Um foi dividido em 4, o outro foi dividido em 6. Então, eu preciso fazer com que esses dois desenhos sejam divididos na mesma quantidade de partes. Então, você tem que pensar num número que é múltiplo do 4 e múltiplo do 6. Ah, professor, um número que é múltiplo do 4 e múltiplo do 6 é o 12. Ok, tudo bem. Então, se você quer fazer 4 virar 12, eu multiplico por 3. Se eu quero fazer o 4 virar 12, eu multiplico por 3. Então, se eu multiplico por 3 embaixo, eu também tenho que multiplicar por 3 em cima. Ou seja, a fração 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. E eu quero somar 6 virar 12, eu multiplico por 2. Então, se eu multipliquei por 2 embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima. 5 sextos é a mesma coisa que 10 dozeavos. 9 mais 10. Aqui, ó. 9 dozeavos mais 10 dozeavos são 19 dozeavos. Ah, professor, eu não pensei assim. Não pensei assim. Eu pensei em fazer o seguinte. Pensei em fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu não vi, professor, de primeira que um número que é múltiplo do 4 e do 6 é o 12, mas eu vi o 24. 24. 24 é múltiplo do 4 e do 6, tudo bem? Então, se você quer fazer o 4 virar 24, você multiplica por 6. Em cima e embaixo. 3 vezes 6, 18.
4 vezes 6, 24. Beleza. Se eu quero fazer o 6 virar 24, eu vou multiplicar por 4. Multiplica embaixo, multiplica em cima. 4 vezes 5 dá 20. 6 vezes 4 dá 24. Então, agora que está o mesmo denominador, eu posso repetir o denominador e fazer a operação. 18 mais 20 dá 38. Nossa, professor, ó, deu resposta diferente. Claro que não. Porque se você simplificar por 2, dá 19 dozeavos. Então, eu estou te mostrando o porquê que as coisas são assim. Não é porque um professor chegou e falou, nossa, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Você pode fazer um negócio pensando. Você pode ir simplesmente pelo raciocínio. Então, você poderia ter feito isso aqui, ó. 3 quartos mais 5 sextos. Eu não sei se quem está no sexto ano, quem estava comigo, né, no sexto ano, vai lembrar. Eu fazia assim com vocês, ó. Multiplica, cruza, multiplica, cruza. Até que eu ficava fazendo um funkzinho. Multiplica, cruza, multiplica, cruza, multiplica, cruza. De novo. Multiplica 4 vezes 6, 24. Cruza. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. 18 mais 20, 38. Simplificando por 2, 19 dozeavos. Então, a soma e a subtração de frações, você pode fazer qualquer um desses jeitos que eu estou mostrando para você. Pode fazer do jeito tradicional, tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Pode ir usando o raciocínio de transformar no mesmo denominador. E também você pode fazer essa jogadinha do multiplica, cruza. Você escolhe a maneira que você achar melhor fazer. Então, eu posso multiplicar os denominadores e somar as multiplicações cruzadas? Claro, tá? Então, se fosse subtração também, você poderia fazer a mesma coisa. Tanto na adição quanto na subtração, viu, Cecília? Pode fazer isso sim. Tá certinho. Soma nos dois. Não, aí na subtração é subtração. Na soma é na soma. Tipo, vamos colocar aqui um contra-exemplo. Vamos supor que fosse 3 quartos menos 5 sextos, ao invés de mais. Então, vou multiplicar. 4 vezes 6, 24. E vou cruzar. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Então, ficaria 18 menos 20. 18 menos 20, que seria menos 2. Aí, se eu simplificar por 2, ficaria menos 1, 12avos. Então, se você fizer essa continha, tirando o MMC, blá, 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 aquelas coisas todas, você vai chegar em menos 1, 12avos. Mesma ideia. Então, eu estou obedecendo a operação que está sendo mostrada aqui para a gente. Show, show, é isso aí. E aí, na próxima aula, gente, na aula de semana que vem, eu falo com vocês sobre multiplicação, divisão, problemas de frações e dízimas periódicas, tá? Então, não deixe de assistir a aula de semana que vem. Muito obrigado por hoje. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado.